Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem sempre. Então, gente, ontem à noite, né, o Bolsonaro deu uma entrevista coletiva para a imprensa e ele falou muita coisa. Não sei se vocês viram alguma coisa já por aí. Eu tenho toda a entrevista na íntegra e nós vamos analisar essa entrevista, tá? Para quem não viu, vai ver comigo, e para quem já viu, vamos fazer uma análise, né, do que está embutido dentro dessa entrevista. Tem coisa que ficou aparentemente muito clara, mas nem tanto. E é o foco dessa entrevista. Ele falou sobre algumas coisas, mas tem um foco, tá? Que é sobre o Supremo, né? E sobre o que diz respeito a, como é que a gente pode dizer aqui, né? Que não pode falar nada. Aquele processo, tá? Que a gente passa de 2 em 2 anos, sabe aquele processo? Né, de digitar números, digitar pessoas. Ele fala sobre isso, uma coisa muito grave, tá? E a gente vai ver o que tá por trás disso, tá bom? Então, gente, vamos acompanhar o vídeo comigo. E eu já achei interessante essa coletiva de imprensa. Por quê? Porque ele estava chegando no aeroporto de Brasília. Essa entrevista foi na saída do aeroporto, tá? Então, já é bem interessante, né? E assim, a maneira como foi colocado, a gente lembra muito aquela história do curralzinho, quando ele saía do Alvorada para ir para o Planalto, e ele fazia as entrevistas ali. Foi muito parecido com isso, né? E quase todas as grandes imprensas estavam. Adivinha quem faltou? Pois é, gente, eu não sei porque, sabemos todos, né? A Rede Globo como um todo e CNN, por que será, né? Porque tava SBT, tava todas, tá? Tá até meio complicado, né, da gente assistir, porque a gente só vê microfones e perguntas e todo mundo falando junto, mas é muito legal, né? Vocês veem que ele tá meio... Aí ele bota a ordem na bagunça, né? Porque precisa. Silêncio, estamos visitando e apoiando, muito obrigado. É nóis, presidente. Mas é uma situação extremamente grave. As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Então, ele começa pelo que está acontecendo atualmente. Ele fala que as acusações são graves, né? Meus 2 últimos vídeos, do último vídeo eu falo direto sobre as acusações e qual é o foco. E no penúltimo eu falo principalmente do Supremo Tribunal, né? E ele começa encaminhando a isso. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Pagar Ferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível, para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado. Isso é muito grave, isso é muito importante. E no outro ponto que ele vai falar, a gente coloca, porque essas palavras, essas primeiras, servem para tudo. Os sigilos, os malditos sigilos, todos, absolutamente todos os inquéritos, tá? Lá do Supremo, né? Do Palácio da Estátua, lembra do Palácio daquela estátua? Todos são sigilosos,
Por que ninguém tem acesso? Nem os envolvidos, nem os interessados, nem os réus e nem os advogados, porque pode ser alterado a bel prazer quando quiser. Se ninguém viu, se ninguém conhece, eu posso alterar de meia em meia hora. Ó, lembrei, bota isso aqui também. Olha, lembrei, fala isso, aquilo ali também. Não pode, gente. O processo sigiloso não é assim que funciona. É quando existe realmente comprometimento com o andamento, com testemunho ou alguma coisa, né? Principalmente ao interessado que vai comprometer o nome dele antes de se chegar. Aí é sigiloso, né? Ou, assim, quando dá margens, tá? Para especulações desvirtuadas da figura que está sofrendo o processo, principalmente isso, aí é sigiloso. Agora, se tratando de processos que venham do poder público, porque Bolsonaro pertencia e ainda pertence ao poder público, tá? Como presidente, os envolvidos, os militares e etc., e congressistas, tanto deputados quanto tudo que envolve ele é do poder público. Então, o inquérito tem que ser público. Público. Porque é interesse público. Nós temos direito de conhecer detalhe por detalhe, tá? O que diz respeito à vida do nosso país. Quem está no comando, quem já esteve no comando, quem administra, tá? Isso não pode ser sigiloso. Não pode, tá? Se existe o inquérito de uma pessoa particular, que não é pública, aí sim, para não comprometer a imagem dessa pessoa, até que tudo seja... Tudo bem, mas com essa história de todos os envolvidos serem do poder público, o sigilo é exatamente o que ele está falando, e nós vimos isso, é o que ele está se referindo com a história do Tagliaferro, falando, olha, ele mandou botar mais. Não, ele mandou... Gente, o que é isso? Ou seja, nesse inquérito do Tagliaferro, o que está sendo dito de fundo? Que não interessa o que foi colhido como prova, a investigação, o indiciamento. Tem que botar mais isso, tem que botar mais aquilo. Gente, peraí. Não foi isso que alegaram que não podia ser feito quando do Sérgio Moro e Dallagnol para acabarem com a Lava Jato? Não foi isso? Não pode. Porque o promotor está falando com o juiz, olha, faz isso, faz aquilo, sendo que naquele caso era a primeira instância. E o caso da Lava Jato chegou à quarta instância. Mas derrubaram tudo pela base da primeira instância, porque não podia haver isso. E isso está claro, está nítido e é toda hora. E por isso tudo é sigiloso. Bota isso, fala aquilo. Não quero assim. É isso que ele está se referindo. Vamos dar continuidade. Inquérito, nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público. A mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, então não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um breve relato, que eu quero chegar na origem do problema. Eu quero chegar na forma da equação. Primeiro eu passo a palavra para o doutor Paulo aqui, meu advogado, depois eu percebo. Pois é, a defesa ela vê com muita preocupação o que está se passando hoje em relação a esse inquérito, que é mantido em sigilo a despeito de a Polícia Federal divulgar na sua página a relação dos indiciados e manter mesmo assim em sigilo. Essa é uma situação gravíssima que não se admite na medida em que o indivíduo indiciado, e considerando que o indiciamento é o rascunho de uma futura acusação, ele impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. E nós temos aqui a certeza, a convicção de que pelos fatos que são colocados, apresentados
aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do Agora, presidente. se sigiloso, por que está sempre vazando pedaços que interessam para a grande mídia? Digo, Globo News, Globo como um todo e CNN, é por isso que eles não estavam aí. Sigilo é sigilo. Quem vaza? Não é alguém de dentro envolvido? De onde vêm esses vazamentos de inquérito? Por que vaza? Para conduzir narrativa, que é o que ele está falando. E aí depois se acrescenta a narrativa dentro do inquérito, se é sigiloso e ninguém está vendo. Eleito. Que fique claro isso, e lembro a todos, questionou-se muito o silêncio do presidente Bolsonaro logo após a eleição. Não se manifestar em relação aos seus eleitores. Isso houve um preço político para ele, esse silêncio. Justamente não querendo... Gente, isso é verdade o que ele está falando. Se questionou, eu mesmo me questiono de algumas coisas. Eu acho que todos os conservadores, os de direita, os bolsonaristas, né? Porque não é tudo a mesma coisa, né? Mas todos nós temos. Por que ele não falou? Por que ele foi embora sem falar? Por que ele não falou? Galera, sai dessa porta desse quartel. Ele vai dar a argumentação dele e a gente, né? Vai pensar se aceita ou não. Insuflar qualquer manifestação mais agressiva ou violenta. Isso houve um custo para ele e hoje lhe é imputado justamente o que quis evitar o tempo inteiro. É lamentável que hoje... Então, o que ele está alegando? Por que ele não falou? Porque a galera estava em paz. A galera estava ali com Bíblia na mão. Bíblia. Rosário. Nós vimos muita cena, inclusive aqui no Rio de Janeiro, a Cássia Kiss lá na porta do quartel, orando com o terço. Nós vimos isso no Brasil inteiro. Então, o que ele pensou? Meu Deus, se eu falo, gente, vai embora, acabou, não tem como. Poderia, sim, dar um estouro da boiada. Poderia, sim, existir uma revolta de manada. O que a gente conhece como guerra civil. Faz sentido, e aí chega o carro do som lá fora, tá? E eu tenho que ficar aqui tentando que vocês me ouçam. Bom, é isso. E faz sentido sim, gente. Nós estávamos entendendo tudo que estava acontecendo. Apesar de eu e muita gente ter sido discordante da atitude do povo ir para a porta do quartel, não quer dizer que nós não deveríamos fazer nada. Todo mundo que falava para mim, mandava vídeo, vem, sai da porta do quartel, gente. Vai para Paulista, vai para Copacabana, vai para onde estavam os girassóis. E não aceita. E faz protesto e fecha tudo, mas não. A galerinha estava tudo sem fechar as vias públicas para que houvesse manifestações. Não, estava todo mundo nas calçadinhas, nos cantinhos das portas dos quartéis. Lá em Brasília fez acampamento, todo mundo leva comida, leva água, leva... E o que estava adiantando? O que isso comove alguma coisa, tanto aqui dentro quanto os políticos, os supremos e tal, quanto lá fora? O que é da mídia? Nós vimos agora na Venezuela o povo na rua, aquela confusão. Isso deu mídia. Tanto que nós não somos venezuelanos e ficamos sabendo assim como o mundo inteiro. Agora, um povo pacífico rezando na porta de quartel vai chamar a atenção de quem? Vai resolver que problema? Tá? Só que ele podia ter exposto isso e gerar uma comoção, porque ele não ia falar só, vai para a rua. Primeiro, porque ele já estava na pressão de ser preso, como ele falou. Tá? E a gente vai ver o que está por trás disso daqui a pouco. Tá? Segundo, quando ele pegou o avião, né, foi no final do ano, e a coisa aconteceu no dia 8, gente, vocês imaginam que antes dele pegar o avião, eu chegando lá falar, galera, deu ruim mesmo, tá? Vai todo mundo, tem um golpe aí, vai todo mundo ser preso. Gente, imagina uma revolta desse nível, com os nervos à flor da pele, tentando de uma maneira não adequada, mas ser pacífica. Será que continuaria sendo pacífico?
o que nós teríamos lá. É disso que ele está falando. Pessoas que são indiciadas não saibam, não tenham a mínima ideia de por que estão sendo convocadas e apontadas como criminosos. Eu tenho que buscar a origem do problema. Alguns acham que o problema foi as eleições de 22. Eu vou mostrar. Gente, vamos buscar a origem do problema. E aí começa uma coisa que eu acho que ninguém ficou sabendo, tá? A revelação bombástica. Demonstrar que foi um pouco antes, foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022. O pré-eleitoral. Peraí, vocês viram o que ele falou? Que ele vai mostrar que o problema das eleições estava em 2018. Foi assim que ele foi eleito, porque ele assumiu em 19. Então, o que aconteceu lá, que ninguém ficou sabendo? Todo mundo dava ele como certo mesmo, era tudo nacional, tinha musiquinha, ele internado. O que aconteceu? Presta atenção no que ele vai falar. Aconteceu. O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Resumindo, eu não podia fazer O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado, né? Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá. Absolutamente nada. Não podia fazer live em casa, não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo o roubo de celular para tomar uma cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, a minha ida no funeral da Rainha Nós Isabel. lembramos disso tudo. Essa imagem minha lá na embaixada, em Londres. Não podia mostrar o Lula com o gol do CPX, ou tecer comentário sobre aquilo. Não podia mostrar a amizade do Lula com o ditador da América do Sul todo, e Central também. Mas uma coisa pesou e muito nessa balança. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens de 16 a 17 anos tirassem o título eleitoral. E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, são as que têm menos informações, 3/4 votam no PT, votam na esquerda. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões. No meu último vídeo sobre os militares, né? E lá, principalmente no penúltimo, sobre o STF, que os jovens, gente, não têm certeza do que aconteceu. São jovens, 16 anos. Uma coisa que aconteceu lá em 16, com o Teori Zavascki, e que vem acontecendo, a Lava Jato, as pessoas, os jovens eram crianças, sem saber de nada da política. Então eles fizeram pressão, vai lá, tira o título. E olha, vocês não podem saber nada da verdade. Então, o Bolsonaro não podia mostrar nada, não podia falar nada do Lula, nada, e o Lula sentando cacete nele. O que esses jovens vão pensar? Aí a gente xinga até os jovens, né? Os jeguinhos e tal. Não, gente. Iludidos, conduzidos pelo TSE. De jovens tirando título eleitor. Só aí, 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior por lá de lá. Só aí, nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Eu acho que ninguém vai discordar. Entre tantas e tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei em diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente, como se fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço dos combustíveis. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço dos combustíveis explodia. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento. Zeramos impostos federais de combustível. Mas a interferência foi enorme nessa questão.
parecia que era algo, ou melhor, com toda certeza, algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Algo pessoal do presidente do TSE contra a minha pessoa. Então, a pessoa dele representava, tá, a voz do Brasil entalada. Ele chegou em 2018, ele vai falar, e isso é o caso mais grave, tá, com o povo todo querendo ele exatamente pelo que ele falava. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando aqui em fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão. Sim, porque não precisa usar essa palavra que ele usou lá no final do resultado. Tudo que foi feito foi para conduzir um resultado. É disso que ele está falando. Parcial, a imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. Presidente, Joaquim Gomes do Movimento Avança Brasil. Bom, eu não vou responder. Peraí. Eu não vou responder. Ele não terminou ainda não. Ele não terminou, um minutinho. Ele não terminou não. Eu não vou responder. Então vamos lá. Tivemos também, no corrente ano, a Folha de São Paulo publicou matéria do jornalista Green. Então, quando ele fala do correntiano e tal, gente, é que ele está de 2022 para trás. Que a gente acha que tudo isso foi de repente em 2022 e ele vai levar para 2018. E áudios e mensagens trocadas entre o juiz auxiliar e os outros que estavam lá no TSE. Entre eles, o Tagliaferro, que estava à frente daquela... É disso que eu falei no começo, tá? O Blin trouxe sim, tá? A história do Tagliaferro e essa história quando eu questiono e ele vai questionar sigilo absoluto em todos os inquéritos. Por quê? Porque tem a manipulação por trás, para mexer no inquérito a hora que quiser e como quiser. Comissão de Combate à Desinformação. E esses áudios, se vocês tiverem acesso, eu tenho aqui, realmente demonstra claramente que é um processo viciado. Eu não sou advogado. É um processo viciado, onde ele é conduzido. E dado momento o juiz auxiliar fala, olha, o ministro quer dessa maneira. E o Tagliaferro responde, vamos mudar? Mude! Nós não podemos desagradá-lo. O ministro mesmo, né, o juiz auxiliar fala em dado momento, ele está de folga agora, não tem sessão lá no Supremo, e está em cima da gente. Ele está ameaçando até vir aqui fazer um relatório. Estão nos áudios. Vocês lembram dessa história, né? Vocês querem que eu vá aí pessoalmente fazer? Ou seja, muda, mexe, inventa, cria. Por isso, sigiloso. Use a sua criatividade. Essa foi a questão que eu tratava da Revista Oeste. Para tirar do ar a Revista Oeste. Tivemos, inclusive, um fato dos empresários golpistas. Ou seja, um empresário entrou no inquérito, porque trocando mensagem entre amigos, deu um emoji, um positivo. Porque deu um positivo, ele passou a ser golpista. Qual a intenção disso? Tirar o Luciano Hang de combate. Ele apoiava abertamente, como cada um pode apoiar quem bem entende. Pois é, o Luciano Hang, coitado, ele foi muito realmente prejudicado, perseguido. Não só ele, mas ele, né, era um ícone dessa história empresarial apoiando o presidente, né? E, gente, de novo, fica, tá enrolando, não. Vou lembrar, ele tá caminhando para chegar em 2018, então fica, a entrevista foi longa, e a gente tem que analisar a entrevista, tá? Mas é importante vocês ouvirem o que ele tem para dizer. Tinha mais de 10 milhões de seguidores e foi silenciado. E foi um recado para os demais empresários, demais do povo, a não participar da política do meu lado. Porque ia ser sancionado de uma forma ou de outra. Páginas e mais páginas derrubadas, como o Grey mesmo disse. Inclusive, as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem. É simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre são as mídias sociais.
Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021 no inquérito das fake news. Por lá de lá, no dia da diplomação do Lula. Gente, essa história do inquérito das fake news, tá? Meu próximo vídeo, não percam, que é tudo sobre isso. E a participação do STF, tá? Não percam, tá bombástico. Quando o ministro Benedito passa ao lado do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, ele fala, missão dada, missão cumprida. Que missão é essa? Foi cumprida? O Lula foi eleito presidente? Imagina se eu tivesse poder para quebrar o sigilo do Benedito, quem sabe prendê-lo, como ele fez com gente do lado de cá. Eu acho que eu consegui, inclusive, fazendo pesca probatória, como ele fez por lado de cá, fez a vontade de praticar pesca probatória e cada vez mais abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria? Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse alguém do meu lado, seria o quê? Terrorista? Assassino? E do lado de lá, foi o quê? O que foi aquele gesto? Um gesto de ódio ou um gesto de amor? Investigaríamos também a sua equipe, o juiz auxiliar, o Tagliaferro, quebrando sigilo, prendendo. Com toda certeza, muita coisa ia aparecer. Mas no final, é o mais importante que eu tenho a falar para vocês aqui. Presidente, mas o senhor acha... Deixa ele concluir, fala sério. Deixa eu terminar. Então aí nós estamos vendo aqui a participação do TSE para um lado de um candidato que foi tirado da cadeia, foi descondenado, porque ele tinha 3 condenações, pela lei da ficha limpa não podia concorrer, e acabou aí sendo presidente. Também é bom falar aqui, estou inelegível por quê? Por quê? Porque me reuni com embaixadores. E por que me reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o senhor Fachin se reuniu com embaixadores também e terminou essa conversa com o embaixador dizendo o quê? Resumindo, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado deveriam ou devem reconhecer o ganhador das eleições. Ele já tinha a resposta. Então, agora ele vai começar. O porquê disso? Tá? Sabia quem ia ganhar? Vamos lá. Nós questionamos o TSE. O advogado do partido peticionou o TSE, buscando uma maneira de sanar algumas dúvidas da nossa parte e algumas inconsistências. Nada mais justo o advogado fazer isso aí. Em poucas horas, o senhor ministro presidente indeferiu e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alegando litigância de má-fé. Alegando litigância de má-fé. Ou seja, nem leu. Atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante. Tudo se resume Estado Democrático de Direito. Até o acesso à justiça agora. Próxima ação, recomendo o pessoal, se for mexer aqui em Brasília, né? Contratar um advogado e falar, se tiver alguma multa você paga, não vai ser ou não. Eu não tinha como pagar uma multa de 22 milhões de reais. Nem com o Pix todo que eu recebi. Essa multa é justa? Cadê a moção OAB? Cadê o papel do advogado? Que está sufocado, que não pode exercer com a devida liberdade a sua profissão. Basta ver aqui, pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, onde os ministros que julgaram e condenaram não ouviram a voz do advogado daquele cliente. Eu nunca vi isso na minha vida. Sim. E a OAB faz o quê? Realmente, os advogados daqueles que estão presos não ouviram os clientes. Às vezes nem conhecem, não sabem nem a cara. Tá? Então, tá advogando o quê? Que tipo de advogado não advoga a favor do cliente?
né? Por quê? Porque nem conhece o cliente, nem ouviu o cliente. Que estado de exceção é esse? Agora vamos, no meu entender aqui, algo que é muito importante, Começou. que é o fecho final. Nós temos a solução para isso tudo. Então, eu questionei, através do partido, a vitória do Lula. 2018, quando eu ganhei eleições, algum partido me questionou? Algum partido questionou o resultado da eleição de 2018? Alguém sabe algum partido? Não. Nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. Presta atenção. Extremamente importante. Mas, após o segundo turno de 2018, chegou um papel. Após o segundo turno, em 2018, chegou um papel. Que papel é esse? Agora, gente, é a cereja do bolo. Lá no TSE, e a senhora presidente Rosa Weber resolveu, isso é uma notícia de fato, né? Resolveu oficiar a Polícia Federal. Vocês prestaram atenção, é uma notícia de fato. E ele vai desenrolar isso. Se é uma notícia de fato, por que que nunca veio? Nós estamos falando do segundo turno de 2018. A Rosa Weber, então presidente do TSE, já mandou o papel via Polícia Federal. Por quê? Como ele começa, alguém questionou as eleições de 2018, algum partido, algum candidato, todos que estavam envolvidos, não foi questionado. Na que antecedeu a 2018, tá? O Aécio questionou a vitória da Dilma. Mas aqui ninguém questionou. Então, vamos ver o que está acontecendo. Em 2018, que ele fala que foi notícia de fato. E a gente não sabia. Dando abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito. 1361. Peraí. Por que que ela requereu à Polícia Federal uma abertura de inquérito? O número do inquérito, 1361. Estranho, né? Novembro de 2018, PF. Então, Novembro de 2018. inquérito foi aberto, eu não sabia. Fiquei sabendo 3 anos depois. Que foi questionado. Gente, ele não sabia, tá? A Rosa Weber, tá? Aciona a Polícia Federal para investigar, tá? E ele, que era o candidato, só ficou sabendo 3 anos depois. Como assim? É o que eu falo do tal dos inquéritos sigilosos, mas esse nem estava aparentemente sigiloso no começo, só que ele não sabia. A minha eleição. E o TSE tem uma celeridade enorme a esse inquérito. O TSE deu uma celeridade enorme a esse inquérito, 1361, que foi aberto em novembro de 2018. Sobre o que a Rosa Weber estava catando. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, o delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Presta atenção. Bem, O delegado da Polícia Federal colheu informações dentro do TSE. Dentro. O que está acontecendo? eu não sabia, ninguém sabia disso, até que chegou o ano de 21. O ano de 21, o Parlamento, a Câmara dos Deputados Especial, voltou a discutir a PEC do voto impresso. Prestaram atenção? Como é que isso chegou ao conhecimento, não só dele, como da Câmara? Da Câmara, tá? Do Congresso.
Porque eles iam discutir a PEC do voto impresso. Tá fazendo algum sentido? Ainda não. Né? Peraí. A Rosa Weber mandou abrir inquérito em novembro de 2018. Tá? Para investigar a eleição dele. Que estava claro e não foi questionada por ninguém no Brasil. Tá? A vitória dele. Aí a Rosa Weber entra em ação. Sem ninguém saber. Tá? A PF investigou dentro do TSE. E eles só tomaram conhecimento quando foram botar em pauta, em 2021, a PEC do voto impresso. Ó, sentiu já o cheiro? Juntou? Ainda não? A gente chega lá. A presidente, ou autora, a Bia Kiss, deputada Bia Kiss aqui do DF. Ali então, alguém falou desse inquérito, 13.1. E a comissão especial requereu, junto à PF, a cópia desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados de todos os partidos votaram sim. Prestaram atenção? Então vamos de novo. Eles tomaram conhecimento. Por quê? Porque eles estavam para votar a PEC do voto impresso. Tomaram conhecimento desse inquérito. Tá? Requeriram este processo, a cópia desse processo. E foi aprovado por unanimidade essa cópia. Unanimidade esse requerimento dessa cópia. Todos. E quando a gente fala, gente, de Congresso, tá? Desde que o mundo é mundo, o Congresso é de aliados, opositores e isentões. Se foi, tá? Unanimidade, é porque até os opositores queriam saber o que estava acontecendo. Até os opositores e os isentões. Para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 1361. Assim sendo, o inquérito foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara e a Câmara distribuiu cópia a todos os deputados. Vocês estão entendendo o que ele está falando, gente? Que todos os congressistas atuantes em 2021 receberam a cópia pelas mãos da Polícia Federal sobre esse inquérito 1361. Todos, sem exceção, têm a cópia, sabe o que está dentro. E por que que isso não veio a público, a gente não sabe, e ninguém falou nada. Era um documento ostensivo. Até para mim chegou a cópia desse documento. E foi espalhado para muita gente esse inquérito 1361, novembro de 2018, PF. Vocês viram o que ele falou? Era ostensivo. E ele, além dos congressistas todos, tá? Foram espalhando a cópia. Gente, e a gente não sabia disso. Ninguém soube disso, nenhuma mídia falou sobre isso. Aberto de ofício, praticamente, né? A pedido da presidente, senhora Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral. Aí começam os problemas. Por enquanto esse inquérito não estava tendo divulgação. Gente, ele está enfatizando bem a presidente naquele momento, Rosa Weber. Presta atenção. Mas o ministro Barroso foi na Câmara conversar com os líderes partidários. Os líderes no dia seguinte trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. Bem, como Vocês lembram disso? E a gente... Ah, por quê? Iam votar a PEC do voto impresso e o Barroso foi lá, fechadinho, tá? Falar com os congressistas. A gente lembra disso, só que não sabe qual foi a conversa. E trocaram congressistas dentro da história da PEC e acabou a história.
A gente sabe que o Barroso foi lá. E a gente falou, ele pressionou alguma coisa. O quê? Vocês entendem? Agora, viu o que ele falou? O Barroso tomou conhecimento que os congressistas tinham em mãos o inquérito 1361, aberto pela Rosa Weber. E aí ele correu lá. Gente, ainda tem história, mas aqui pra nós, a gente já tá assim, meu Deus, que inquérito é esse? O que que tinha lá, né? Isso apenas da comissão, o Arthur Lira avocou para o plenário, a plenário, apesar de ganharmos numericamente, não conseguimos os votos qualificados, né, para conseguirmos aprovar a PEC naquele dia da Câmara. Mas detalhe, depois da reunião do senhor Fachin com os embaixadores, que essa política é privativa do presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, eu fiz a mesma coisa. Convidei os embaixadores e convidei, por ofício, ao senhor ministro Fachin. Prestar atenção, antes dele chegar a esse ponto, ele já tinha falado da tal da reunião que o tornou inelegível, que foi a reunião com os embaixadores. Por que que ele fez? Porque o Fachin tinha feito antes uma reunião. E não é prerrogativa do Fachin. Era prerrogativa, a reunião com os embaixadores, do presidente da República, que era ele. Estão prestando atenção? Uma coisa que a gente não sabe que aconteceu lá em 2018. A comparecer no Alvorada. Convidei ele para comparecer no Alvorada. E ali eu mostrei para os embaixadores o que era aquele inquérito ostensivo. Vocês entenderam o que ele falou? De posse disso, e vendo que foi mexido no Congresso, que melaram, através do Barroso, tá? A votação do voto impresso, o que ele fez? Peraí, se o Fachin convocou, é por aí que eu vou. Porque ele começou a entender, tá? E aí ele convocou os embaixadores, e por isso ele se tornou inelegível. Olha, ele convocou o Fachin também para a mesma reunião. Ou seja, não era nada contra o STF, porque senão ele não convocaria o Fachin. Entenderam por que que ele se tornou inelegível? Porque ele convocou a reunião com os embaixadores e mostrou o inquérito 1361, ostensivo. Ele entregou de bandeja o que estava oculto para os embaixadores. Bem, no dia seguinte, chega-nos a notícia que o inquérito tinha acabado de ser classificado como confidencial, ou seja, secreto. Ninguém mais podia tomar conhecimento, e até hoje, se alguém falar alguma coisa do teor do inquérito, está em curso aí a um crime. Quando ele fez isso, pronto, agora é confidencial, ou seja, ninguém pode mais tocar no assunto. E vocês viram que era uma sequência, ou seja, ele primeiro mostrou para os embaixadores para mostrar para a nação. Ele primeiro mostrou para o Congresso, ele fez tudo certinho, que era para vir. E aí o que acontece? Sigilo. Bom, vamos lembrar. Todo inquérito sigiloso pode ser modificado a hora que bem entender. Tá? Eu não vou ser esse criminoso de falar para você que está lá dentro. Vocês entenderam? Quem falar do teor já é imputado crime. Só que, gente, ele deixou claro, tem muita gente com essa cópia, inclusive embaixadores. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. Gente, vocês entenderam? A gente não sabe do que se trata, porque não pode falar, tá? Porque senão é imputado crime. Mas
seja, prestar atenção, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. E tem a ver com o quê? De quem a Rosa Weber era presidente. A PF foi investigar em 2018 onde? Então a gente não pode falar nada. Mas o inquérito diz respeito a quê? Ao que ela tentou fazer, manipular, tá? Achando que ele teria feito e olhou aí e falou, não, foi unanimidade. E mexeu e remexeu, foi mexido. O que a PF descobriu que é horripilante com relação a, em 2018, que nada tinha sido questionado? 3 páginas deles apenas interessam. 3 páginas só interessa, quer dizer, é até rápido de investigar. O problema é esse tal dos inquéritos sigilosos do STF. Existe. Tem gente com cópia? Tá? E aí, eu já não lembro, gente, porque eu vi esse vídeo ontem. Mas assim, eu já vou falar o que eu penso. Eu não sei se ele vai falar. Tá? É da minha cabeça. Tá? Vocês lembram que depois dessa reunião com os embaixadores, é que o FBI do Biden, tá, esteve no Brasil e lá se decretou que ninguém podia questionar o resultado de 2022. Estão juntando? Os embaixadores ficaram sabendo de uma coisa chocante. E aí chegou no ouvido do Biden. E aí ele já dá ordem. Tá? Vai ser inquestionável o resultado de 2022. O que é que eles já sabiam? Porque, gente, foi depois de 2018 e depois da abertura desse inquérito pela Rosa Weber, é que tudo mudou com relação a Lava Jato e a prisão de Dom Ratão. O Fachin, o mesmo que fez reunião com embaixadores, foi que liberou Dom Ratão. O que tem nesse inquérito? Uma coisa fica clara. Se a Rosa Weber fez alguma coisa para tentar contra ele, que foi o que começou a história, virou-se tudo a favor dele, porque senão não teria sido sigiloso. Ele não iria conseguir governar, se bem que não conseguiu, né? Por interferência do STF. Nem um ano. O esteja preso já seria no início. E a Rosa Weber, na posse dele, deu uma constituição para ele. Se ela já tinha agido contra e por trás. Em 18, no segundo turno. Ou seja, ainda não tinha sido decretado o presidente. Ainda estava no segundo turno. O que ela estava fazendo? E não conseguiu. E aí foi lá, em janeiro de 2019, porque isso foi em novembro, não foi nem em dezembro, entregar a Constituição de um recado mudo para ele. Estranho. Só 3. Tenho aqui decorado na minha cabeça. Mas não posso falar. Tem de vista ele ser confidencial. E ali, esse inquérito de 2018, as eleições de 2018 e não de 2022, bota um ponto final na... Vocês entenderam? Ele falou tudo agora, com todas as letras. Tá? O que aconteceu em 2018 e não em 2022 é que bota um ponto final na confiabilidade da... Entenderam? Vocês querem escutar de novo? Foi o que aconteceu em 2018 e não em 2022 que põe um ponto final na confiabilidade.
É bem grave. É pra lá de chocante, gente. É pra lá de chocante. Tá? O que é isso? O que aconteceu? O que ela tentou fazer? Ou o que ela tentou omitir? Vocês entendem? Que o negócio é grave? Muito. Então, gente, olha só. É longo, tá? Mas o importante agora é esse assunto, tá? Daqui a pouco eu faço um próximo vídeo com o resultado, que é o restante, que aí ele vai mudar de assunto, mas aí ele vai entrar no assunto anistia, tá? Porque são 45 minutos de entrevista e a gente tem que pausar e analisar. Então vai ficar o quê? 3 horas de vídeo? Não pode, né? Então, a parte da anistia é um próximo vídeo, já aguarde, já fique de olho, tá? Mas, gente, vamos lembrar, tá? Até aqui. Ele fala que foi em 2018, tá? Que tudo aconteceu. E que em 2018 bota um ponto final na credibilidade do TSE. Então, gente, o que a gente tem que pensar? Tá? Ele fala muito da Rosa Weber, tá? Lógico, indicada do PT. Tá? A partir daí tudo começou. A partir daí muda-se todo o entendimento a respeito da Lava Jato, muda-se todo o entendimento a respeito da prisão de Dom Ratão, tá? Então, muita calma nessa hora, tá? Só que tem alguma coisa, gente. Vamos lá, vamos lembrar. Não é preocupante, é horripilante o que está no inquérito 1361. Tá? Ele pediu para que toda a mídia corresse atrás para tornar público e procurar saber o que é. A mídia tem coragem? Porque foi o que ele falou. Quem trouxer a público é considerado crime. Mas ele falou, mídia, corre atrás. E aí a gente entra com a Globo. Ela não tem vazamento. Não tem informações lá de dentro toda hora. Por que não pega só essas 3 páginas? Por que não vaza? Ia estourar a audiência, não ia? Porque ele por isso ele fez, tá, essa coletiva de imprensa para falar principalmente do 1361. Você vê que os repórteres querem fazer pergunta, mas ele se foca. Depois, a partir do que ele tem a dizer sobre esse inquérito, aí sim ele vai responder algumas perguntas e vai se direcionar para agora o caso de anistia, o que também é muito importante, tá? E é aquilo. Será que vão alterar? É mais difícil porque tem cópia. Ele tem cópia, parlamentares têm cópia, embaixadores têm cópia. Então, isso aí não dá nem para mexer, né, gente? Não dá nem para mexer. O que complica mais ainda. E é por isso que foi colocado que quem citar um Y já é considerado crime. Porque não pode ser alterado. Tá? Bom, mas essa caixa de Pandora precisa ser aberta. Tá? O Nicolas, e se eu não me engano mais um, tá? Já entrou com pedido, tá? Para liberar isso, tá? Tem através da Lei de Acesso à Informação, lei número 12.527 de 2011. Só que tem um detalhe, tá? O Nicolas já tá lá fazendo a parte dele, mas peraí, não precisa, porque o Nicolas, gente, não era um parlamentar da época, não era, não em 2021, tá? Só que tem um ponto, gente, não precisa de pedir acesso, a cópia já tá com ele, já foi distribuída, então a questão não é o acesso, tá? É preciso exigir a quebra de sigilo.
quebra de sigilo. Porque não acesso, porque acesso tá cheio de cópia por aí. Agora, o que adianta? Ter acesso, ter as cópias e ser considerado crime quem trouxer uma vírgulazinha. Tá? Se liga nisso, Nicolas, e vocês, congressistas que chegaram agora, né? Que ainda tem um nome a zelar. Vamos correr atrás disso, porque ele pede a imprensa, vocês acreditam? Qual a imprensa que vai fazer isso? Ele se direciona à imprensa. Como parlamentar, o Nicolas já tomou uma posição, mas precisa mais. Precisa derrubar o sigilo. E aí é onde entra os nossos interesses, mesmo que eu fosse uma esquerdista. Hoje começou lá no Supremo, tá? A discussão para barrar a opinião pública de modo geral via internet. A regularização das redes de internet. Para quê? A gente não vai poder falar? A gente não vai poder saber? A gente não vai poder ver vídeos de Bolsonaro na porta de aeroporto? Entende? É grave e desrespeita a gente, porque, tudo bem, se eu sou uma esquerdista, eu não quero saber o que o Bolsonaro tem a dizer. Lembrando que os esquerdistas estavam no Congresso em 2018 e ficaram sabendo em 2021 e foram unânimes. Entende? Então, eles estão correndo para nos calar por conta dessas coisas. Agora, gente, Rosa Weber, ela não é mais ninguém. Ela não é mais do STF, ela não é mais do TSE, ela não é mais nada. Ela é uma senhora aposentada, fora do jogo. E por que não ir atrás dela? A mídia, os parlamentares. Por que não abrir um contra-inquérito? E ela ter que dar depoimento? Ela é ninguém, gente. Ela agora é ninguém. Ela não está protegida por nada. E ela está com tudo na mão. Partiu dela. O que ela tem a dizer? Está na hora de ir atrás dela. Mídia começa por aí. Não pode mexer lá? Mexe aqui. Porque aí vai ser a boquinha. E a gente lembra alguma coisa do Marco Aurélio Mello depois que saiu soltando liga contra o STF. Gente, é isso. Mas eu já vou deixando aqui de sobreaviso. Vou dar continuidade nessa entrevista, na parte de anistia. E deu no New York Times. New York Times escancarou toda a vergonha do STF para o mundo. É o nosso próximo vídeo. Então, já aguardo vocês lá também, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.